Agora saindo de Supremo e indo para Superior Tribunal Militar. Por quê? Tivemos a segunda mulher a assumir um cargo, o cargo de ministra, no STM, na história do tribunal, Théo Cury. A tentativa que temos de mulheres ocuparem até então espaços que temos majoritariamente homens em postos de comando, Théo. Inclusive, STM que hoje é presidido por uma mulher. Até então, a primeira a ocupar o Superior Tribunal Militar. Perdão. Imagina, o STM, que é de 1808, a primeira mulher foi escolhida somente em 2007, que a Maria Elizabeth está lá desde 2007, sozinha entre uma série de homens. E, inclusive, a gente entrevistou ela, eu e a Luísa Martins aqui na CNN, e naquela entrevista ela olha para a câmera em um momento e fala assim: presidente Lula, indique mais uma mulher para o Superior Tribunal Militar. O presidente Lula acabou escolhendo a Verônica Sterman, porque a gente está muito defasada. Eu sozinha aqui, para a representatividade, para o impacto dos julgamentos também nas mulheres nas Forças Armadas, tem, obviamente, uma importância muito grande, uma maior pluralidade em tribunais superiores. Ela, hoje, a Maria Elizabeth, é presidente do Superior Tribunal Militar e agora ela tem uma colega mulher em meio a outros ministros homens. Não é novidade a baixa representatividade feminina nos tribunais superiores. A gente fala aqui sempre, por exemplo, do Supremo, é o tribunal superior que fica mais em evidência por conta do que julga, por conta dos temas que vão parar lá. Tem hoje somente uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Depois da aposentadoria de Rosa Weber, em 2023, a Carmen Lúcia ficou sendo ali a única mulher em meio a uma discussão que envolve temas femininos majoritariamente decididos por ministros homens, ministros majoritariamente brancos. Então, há uma série ali de problemáticas e que mostram que o Supremo, que toma decisões, e não só o Supremo, o STM, STJ, o TSE, que impactam a sociedade brasileira, não é formado, esses tribunais não são formados por magistrados que as pessoas possam se ver nesses magistrados, seja na cor da pele, seja no gênero desses magistrados e também no background de muitos deles, de estados de muitos deles. Tudo isso é levado muito em consideração. Um balanço que a gente faz aqui: o presidente Lula indicou somente 4 mulheres para serem ministras titulares de tribunais superiores. Nesse mesmo período de 2 anos e meio que ele está no poder, o presidente escolheu 9 homens para serem ministros de tribunais superiores. Desses 9, em 6 ocasiões, o presidente Lula poderia ter optado por uma mulher, porque em muitas dessas escolhas só tinha, por exemplo, tinha a lista tríplice, 3 homens, ele não tinha opção, tinha que escolher um homem. Mas, em outras opções, ele acabou preterindo mulheres para escolher homens. E governo Lula que foi cobrado nesse momento de definição, Théo. Vale lembrar, por exemplo, como a gente fala bastante sobre o Supremo Tribunal Federal, quando naquele momento havia um apelo popular para que uma mulher fosse escolhida justamente por essa necessidade de representatividade. Quando a gente fala de STM, só 2 mulheres. Quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, só uma mulher, ministra Carmen Lúcia. E o apelo popular, obviamente uma pressão muito grande, mas um apelo inclusive interno dentro do governo. Eu mencionei agora um apelo de uma presidente do Superior Tribunal Militar. Então, obviamente, apelo popular muito importante, é algo que faz uma pressão, mas que transborda e ultrapassa os limites das ruas, chega aos gabinetes dos palácios. Então, a própria primeira-dama defende muito uma pluralidade dentro dos tribunais superiores, essa representatividade feminina. Ministras do governo do presidente Lula também batem nessa tecla. Só para fazer muito rapidamente, ele indicou Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2023. Agora, a Verônica Abdala Sterman para ser ministra do Superior Tribunal Militar, uma indicação simbólica, porque aconteceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nesse ano. A terceira escolha foi muito recente, foi de agora, da Maria Marluce Caldas Bezerra, que é do Ministério Público do Estado de Alagoas, para ser ministra do STJ. Então, o presidente Lula indicou 2 mulheres para o STJ e, nesse mesmo dia, ele indicou a Estela Aranha para ser ministra titular do Tribunal Superior Eleitoral. Havia indicado outras 2 mulheres para serem ministras substitutas. A gente está falando aqui sobre cargos de titulares em tribunais superiores.
E precisamos de mais. Théo Cury trazendo para a gente destaques do Judiciário. Até mais. Até.